Começa agora a nossa live, uma Power Live de terça-feira. Nós estreamos hoje em novo dia, sempre no mesmo horário, mas hoje o dia é especial. Estamos aqui no Instagram, para você que está começando a receber a notificação aqui, o pessoal chegando. E também vamos aqui convidando as pessoas para participar, nosso amigo Tuti. E, ao mesmo tempo, nós estamos transmitindo para você que está no YouTube também, nosso canal do YouTube, do Ari Brito, e também pelo Facebook. A gente está transmitindo um monte de coisas ao mesmo tempo. É uma loucura isso aqui. E, ao mesmo tempo, nós estamos transmitindo para você que está no YouTube também, nosso canal do YouTube, do Ari Brito. Está dando um retorno aí de áudio. A gente está transmitindo um monte de coisas ao mesmo tempo. É uma loucura isso aqui. Vamos lá. Pronto. E aí, boa noite, Renise. Tá dando um retorno aí de áudio, que deve ser de quem? Boa noite. Eu tô sem som. A gente tá te ouvindo, hein? A gente tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ouvindo bem. Eu estou com o Instagram pessoal, Ari. Ótimo, Isso, você já me aceitou lá. Legal, legal, legal. Tá os três. Aí. Pronto. Muito bem. Pessoal chegando aqui pelo Instagram, a Iná, tipo Isa, um monte de gente, tanto num lugar como no outro, chegando. Hoje a gente está estreando esse formato aqui com... Na verdade, tem várias opções. Olha que legal, ó. Agora olha, que legal. Mesmo, olha só, olha que bacana. Legal. Que chique. Muito legal. E aí a gente tem essa opção. Quando alguém fizer uma pergunta para os três, eu vou colocar essa tela, assim, ó, para a gente ficar os três olhando para a câmera. Aí quando for assim, ó, para afastar o olhar, e quando for uma pessoa, assim, pergunta para o Ari, por exemplo, e assim por diante. Muito bem. O Ari está aí com o StreamYard. Divertido aí, ó. Aprendendo a pilotar o StreamYard. O Ari já tem relembrando. Experiência, né? E nós estamos começando a usar agora, né? Para que fique melhor para você que está aí nos ouvindo, né? Nos assistindo, com as perguntas aí passando, né? Com toda a modernidade aí da internet, né? Sim, sim. Boa noite. Agora, a grande questão, e aí já tem gente aqui mandando até mensagem, olha, a internet está caindo, não sei o que, tarará, mas a gente ficou de falar hoje sobre relações interpessoais e, claro, a gente está vendo um momento de pandemia, muita coisa mudou, né? Muita coisa nova chegou para a gente, né? Principalmente o home office, as relações digitais. Eu, por exemplo, estou aqui com dois grandes amigos fazendo essa live e vários outros amigos assistindo a gente em várias plataformas. Então, a gente é cross-mídia, multiplataforma, como queira, mas, ao mesmo tempo, uma vontade enorme de dar um abraço na Renise, abraço no Tuti, e eles estão lá longe, cada um numa parte do planeta, porque nesse momento, se eu fosse abraçá-los, eu não conseguiria, meu braço não chega onde eles estão. E aí vem, então, essa questão. Olha só a Gabriela, uma galera muito legal. Eu até comentei com os dois, né, que esse final de semana eu estava lecionando no MBA lá e foi aula presencial, um pouco incrível essa experiência, passar um pouquinho desse sentimento para vocês. Até mandei um áudio lá no grupo, né, quando eu saí da aula, porque, poxa, entrar numa sala de aula, poder encontrar os alunos presencialmente, mesmo com máscara, distanciamento, já é uma experiência muito rica, né, muito legal. E aí, então, voltar, né, Ari, depois de tanto tempo, né? Muito legal voltar depois de tudo isso. Legal. A gente está vendo, tem aqueles que nos acompanham sempre, tem gente nova, eu vi aí a Adriana Paiva, nossa arquiteta maravilhosa, né? Um monte de gente legal. E o legal do StreamYard é isso aqui, olha só que legal, ó. O Sérgio, boa noite a todos. Bom. Agora aparece no nosso vídeo que a gente consegue acompanhar todo mundo, a Tânia. Olha só quem está aqui, a nossa amiga, né? Já virou amiga de todos. A nossa amiga.
Esse aqui a gente conhece, o Tuti a gente já conhece. O Tuti também dando um abraço a todo mundo. A Samantha que é incrível, uma pessoa maravilhosa. Já nos conhecemos em treinamento, né? Então já tem uma relação. E você que está aí assistindo, né? Seja pelo Instagram, pelo Facebook, pela todas as plataformas. Acho que se você ligar o computador hoje à noite, você vai encontrar nós três. Não tem como fugir, né, gente? O Israel, boa noite, Israel. Olha boa só noite, quem tá aqui, o Beto também, Norberto. Norberto fez uma das melhores fotos minhas, né? Que ele fotografa os eventos. Eu tive a oportunidade de fazer a abertura de uma palestra do Dr. Giovanni, que é um doutor em cardiologia, lá para a Faculdade de Fisioterapia. Ele fez uma foto minha apresentando o evento, incrível. Assim, eu fiquei até bonito, viu, gente? O Norberto, ele consegue essa façanha de deixar a gente bonito e ele tá lá no Face. Tem gente comentando no YouTube, no Facebook, no Instagram, Margarida, um monte de gente aqui. Então, eu acho que a gente já pode ir por uma próxima etapa, porque senão a gente só vai ficar falando das pessoas e acabar a live e ninguém falou sobre o tema. Mas é só essa estreia do StreamYard que é novidade para todos nós, né? Deixa a gente empolgado, né? Mas eu vou postando aqui os comentários, as boas noites, porque agora a live fica mais interativa, né? A vantagem do StreamYard foi uma dica da Renise, né? Para trazer aqui para a gente, que a gente já até conhecia um pouquinho, né? Em outras lives, em outras ações, né? E aí, de repente, para nossa live aqui, para Power Life, também vai ser bem bacana. E a gente está batendo recorde aí, porque já tem muita gente assistindo a gente, somando todas as plataformas. A Luciana está aí nos bastidores, também trazendo um pouquinho do chat da Instagram aqui para a gente poder interagir. E aí, vamos lá começar com uma questão muito, muito, muito importante, porque a gente está falando de relações interpessoais, e aí vem a questão que é muito importante. Dá para manter as relações com as pessoas que a gente ama, mesmo à distância? A distância é um fator impeditivo de a gente manter a relação com as pessoas que a gente ama? O que vocês acham? Quer começar, Rê, ou César? Quem que começa? As damas. Vamos lá. A distância, eu vou aproveitar, vocês já notaram que eu gosto de trazer, às vezes, um caso pessoal para compartilhar o assunto, trazer, né? A gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que se adaptar, né? E a pandemia nos ensinou muito disso. Muitas coisas que nós pensávamos que nunca poderíamos fazer, estamos fazendo na pandemia, em todos os sentidos. Eu nunca tinha cortado um cabelo na vida, eu já cortei o meu umas 4 vezes, dos meninos, do meu marido, né? Quando que eu pensaria nisso? E quantas coisas você fez na pandemia que nunca imaginava. Mas falando de relações interpessoais, eu vou falar especificamente da minha mãe, que a minha mãe tem Alzheimer, ela morou comigo um tempo e hoje mora no Rio, onde mora o meu irmão. E eu fiquei 17 meses sem vê-la. E tomando a segunda dose, o meu irmão me liberou agora, pode vir. E aí eu fui com o maior prazer na semana passada, mas ainda com muito medo, porque o Rio está infestado da Delta, gente, aquilo assim, cheguei, o sogro do meu irmão com Covid, a empregada, e aquilo pipocando em todo lugar, não saí de casa, só ali na casa do meu irmão que é em frente, só. E aí, em relação à minha mãe, eu tomei um cuidado, sabe, Ari, Tuti, quem está nos ouvindo, de tomar uma distânciazinha, porque fiquei com medo. Quando eu ia, o que acontecia? Eu ficava, como ela tem Alzheimer, eu ficava o tempo todo abraçada com ela. Abraçada, beijava, deitava no colo dela, ela deitava no meu colo, e a gente tinha essa forma de troca. Dessa vez eu tive receio, fiquei a 2 metros, mais perto, 1,5 metro dela. E aí aconteceu uma situação inusitada, porque uma hora uma das funcionárias que trabalha para a gente, ela riu, deu uma gargalhada de uma coisa que eu falei, e a minha mãe parece que despertou, porque ela fica com aquele olhar perdido. Parece que ela despertou assim, e aí ela olhou para mim, a 1,5 metro, assim, 2 metros de mim. E aí a gente olhou olho no olho, profundamente, assim, igual namorado, a gente se olhando, e aí veio aquela troca que a gente não fazia há muitos anos pelo olhar. Aí a gente ficou se olhando, aí eu chorei, ela chorou,
E aí eu ainda pensei assim, mãe, você está vendo que sou eu, sua filha, Renise, ela só tem um casal de filhos, sua filha, ou você acha que é você? Porque como eu estou com cabelo curto, que eu nunca usei, eu estou muito parecida com ela. Então eu não sei se ela estava olhando para mim e se reencontrando, né, se achando ali, ou se ela estava reconhecendo. Então, puxando um pouquinho o assunto, o que acontece? Eu inventei uma forma de ter um contato com ela de longe, que foi através do olhar, e foi uma coisa assim inesquecível. E durante esse primeiro dia, umas 4 vezes ela fez isso. E eu aproveitei no dia seguinte, no outro, eu fiquei lá 3 dias, e eu ficava olhando para ela. E quando eu estava antes, não, eu achava que era beijar, abraçar. Então eu inventei, pela pandemia, essa forma de olhá-la de longe. E foi uma troca assim intensa. Então são coisas inesperadas, né, Ari, assim, que a gente não imagina, que a gente não faz, e que na pandemia a gente começa a fazer. Com certeza. E você, Tuti? Olha, eu acho que a gente tem que considerar quais são as dimensões, né, existentes num relacionamento e o que realmente sustenta esse relacionamento. E aí a gente vai entender que alguns, a distância, por exemplo, é como se nem houvesse a distância, né? Eu estou aí com a minha família inteira, aí na plateia, digamos assim, agora. Acabei de ver a Lorena, que a gente trabalhou junto na Caixa. Beijo, Lorena, super profissional. Trabalhamos juntos no início dos anos 2000. Eu tenho certeza que se eu a encontrasse, a gente conversaria como se a gente tivesse retomado a conversa de ontem, né? E aí, até uma provocação, a gente poderia fazer outra pergunta. Diante de tudo que a gente viu acontecendo nessa pandemia, com algumas pessoas, poderia perguntar assim, é possível manter uma relação saudável estando tão perto? Porque em muitos casos o que aconteceu foi justamente estando tão perto, nós encontramos algumas dificuldades. E eu acho que a gente pode aqui até conversar e deve conversar sobre isso, porque tanto na relação à distância, que se manteve ou não, com afastamento físico, quanto a relação de perto fisicamente, que se sentiu abalada ou não, que elementos são esses que sustentam ou que enfraquecem, que deixam com que a peteca caia, digamos assim, numa relação? Vamos deixar essa pergunta de provocação e depois a gente explora. Perfeito. Bem, primeiro o relato da Renise, muito emocionante, a Ana está aí também colocando no chat aí do YouTube. Muito legal. Participa você também. Se você não curtiu ainda o canal do César Tucci no YouTube, da Renise também, Coach Renise Gomes, e no Instagram, né? Siga a gente nos canais todos para vocês sempre estarem ligados. Aí a gente está a cada semana falando com mais pessoas. A gente começou recentemente a fazer lives juntos, até porque a gente já comentou com vocês também sobre um projeto que a gente está, né? Que é uma coisa bem bacana, né? Que é assim digamos, um projeto autoral nosso, né? A gente trouxe 3 campos bem ricos, né? Da inteligência emocional, da neurociência, do coach, para um campo do treinamento, e a gente em breve vai estrear isso para vocês, né? Então foi muito, muito legal. Tá aí a Renise também fazendo a sua observação. E eu queria aproveitar, né? Já que a gente está aqui falando do empoderamento e de tudo isso, eu vou fazer o seguinte, olha só, se você estiver aqui agora ao vivo, a gente está ao vivo, né, são 8h45 da noite no Instagram e no YouTube, no Facebook, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, coisa rápida, olha só que bacana, vamos ver se vocês gostam disso aqui. Sou a coach e mentora de líderes, Renise Gomes. A minha missão é desenvolver o potencial das
nas gravações, né? Agora a gente voltando aqui para o YouTube também, a gente estava falando no Instagram enquanto passava aqui para as pessoas que foi uma exibição exclusiva para quem está no YouTube aqui, estava pelo Escunhado. A gente exibiu o filme que está passando também na Santa Cecília TV, no intervalo do Pessoas de Valor, né, mostrando um pouquinho o trabalho da Renise. E a gente está falando o tempo inteiro de empoderamento, né? Porque assim, é um fator importante, mas eu queria, se vocês me permitem, já que a gente fala um pouco de relações interpessoais, trazer o gancho um pouquinho da importância da comunicação para as relações interpessoais, né? Assim, acho que a gente podia começar por essa base, né? E aí as pessoas, a Luciana vai trazer um pouquinho também, que está acompanhando lá, tem as pessoas comentando no chat e tal, o quanto é importante a comunicação. E aí a Renise trouxe esse exemplo incrível, né, do olhar, e eu tive a oportunidade nesse final de semana com uma turma lá incrível também, de dar um exemplo de uma dinâmica que a gente faz. Hoje a gente faz essa dinâmica no Arquitetando Emoções, que é colocar as pessoas de frente, sentadas em duplas, umas de frente para as outras, com as mãos dadas, olhando nos olhos e pedindo para elas se comunicarem. Então, assim, transmite o teu desejo, transmite o teu pensamento sentimento mais forte, mais maravilhoso para essa pessoa. Basicamente seria isso. E as pessoas, sem falar nada, elas começam a olhar para os olhos e aí, daqui a pouco, elas estão se emocionando. Só de olhar. É incrível. Essa dinâmica é maravilhosa. E o que tem a ver, né, com isso? É que a comunicação, a gente fala muito em programação neurolinguística dos canais de comunicação, né? Do canal auditivo, do canal visual, do canal sinestésico. Então, às vezes, a gente fala com as pessoas, e eu estou falando aqui, de repente, você é visual, você está olhando aqui ao meu redor, olhando os cenários de cada um de nós três, e de repente você nem está ouvindo o que a gente está falando. Agora, o sinestésico, ele não só não está ouvindo, como ele está também falando, vai ter respiração hoje, você vai fazer uma dinâmica. Então, assim, o sinestésico aprende fazendo. Vai ter dancinha? Vai ter dancinha. Então, assim, a verdade é que a gente muitas vezes não percebe que tem pequenos detalhes na nossa comunicação, seja no canal auditivo, visual, sinestésico, né? Porque aí a gente, na verdade, está definindo que são tipos de pessoas diferentes e cada um é único, né? Cada pessoa é única. E a gente tem que pensar o seguinte, como que está a tua comunicação, né? Para poder ter boas relações interpessoais. E sabe o que acontece? Na prática, eu vejo muitas vezes que as pessoas não se comunicam com elas mesmas. E aí eu vou partir do zero, né? Que é a tua comunicação com você mesmo. Você ouve o teu corpo? Você ouve o teu coração? E aí tem gente que fala assim, poxa, eu tô num relacionamento e eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais os meus filhos, não aguento mais isso. E às vezes, e muitas vezes, eu já vi isso, principalmente nos treinamentos, as pessoas chegando com esse tipo de depoimento, e dali 1 hora, 2 horas, depois de algumas dinâmicas, depois de algum tipo de trabalho que a gente já está desenvolvendo, sabe o que acontece? A pessoa chega à conclusão que o problema não é o marido, o problema não é o filho, o problema é ela mesma. Ela não está ouvindo o coração, ela não está seguindo o propósito dela, e ela desconta no outro. E aí ela briga com o outro, e as relações ficam cada vez mais dificultosas, justamente por causa dessa questão. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo é se você tem ouvido os sinais, tem sentido os sinais do seu próprio corpo. Às vezes a gente está doente e a gente só vai descobrir quando cai de cama que a gente está doente. E a gente já está doente há muito tempo. A pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não tira a própria vida porque um dia ela acordou e tirou a própria vida. Já vem dando sinais. E às vezes esses sinais não são perceptíveis para as pessoas que estão ao seu redor e muito menos para ela própria. Então ela está num grau de sofrimento tão grande que ela já não se comunica com ninguém, chega um determinado momento que ela simplesmente faz, né, o desespero traz lá, de repente, uma situação que ela quer acabar com aquele sofrimento e tira a própria vida. Como a gente vai entrar no Setembro Amarelo, a partir de amanhã, tá aí um tema que também é importante quando a gente fala de relações interpessoais, que é essa conversa interna. Não é, Rê? Exatamente. Esse tema do Setembro Amarelo, do suicídio, ele mudou, né? Antigamente não se falava sobre o assunto, que achava que a mídia ia incentivar para que houvesse outros casos,
E hoje não, hoje o que a gente aprende é que nós temos que falar sim, nós temos que ouvir o outro, nós temos que se perceber que uma pessoa está nesse momento difícil, né, de até pensar em tirar a própria vida, a pessoa está desgostosa, a gente tem que realmente estar junto, procurar, se for preciso, uma ajuda profissional, uma psicóloga, um psiquiatra, o que for, né? E realmente ouvir essa pessoa, estar presente ali com ela, fazendo essa troca que o Ari comentou, trazer essa pessoa para que ela se encontre, né? Como o Ari colocou, de dentro dela, o seu propósito, né, o sentido da vida para ela, e a gente fala muito desse assunto porque o suicídio cresceu muito no Brasil, um dos países com maior índice mundial. A gente também tem São Paulo, dentro do Brasil, como o estado com maior índice, e a gente tem duas situações perigosas, são a dos idosos que suicidam e também dos jovens, né? Os jovens é um índice altíssimo e eles ficam mesmo perdidos e a gente precisa amá-los, ouvi-los, estar com eles para poder ajudar nesse momento. O pessoal está falando bastante aqui, Helena Espejo, né? O pessoal participando, porque esse assunto é muito preocupante. O que você acha dessa conversa interna? Então, cara, eu acho muito importante e eu acho que isso vai, conforme a gente vai fazendo live aqui nessa sequência, a gente vai começar cada vez mais a alinhavar os assuntos que a gente já trouxe aqui, né? Nós já falamos, por exemplo, de autoconhecimento. Um dos itens do autoconhecimento é você, inclusive, ler o próprio corpo, entender essa conversa interna, essa conversa de você com você mesmo, ou com... Aí a gente entra na presença plena ou na atenção plena, naquela questão que nós já falamos também, de você criar espaços de encontro de você com você mesmo, para entender o que está rolando, né? Porque se eu não estou bem resolvido comigo, ou pelo menos minimamente bem resolvido, né? Que totalmente a gente nunca está, isso se transfere para os meus relacionamentos. E quando a gente fala em autenticidade, também já falamos sobre isso, a gente falou sobre vulnerabilidade, sobre colocar limites. Então, voltando àquele assunto da convivência de perto, né, que em alguns casos causou até divórcio, separação, brigas, então, o que será que a proximidade evidenciou? Será que faltava fazer pequenos combinados? Será que a gente, tipo assim, aquilo me desagradava, mas a pessoa ia trabalhar, eu ia lá e arrumava, tipo, deixou um sapato em cima da cama, mas eu não falava nada, ele ia trabalhar e depois eu ia lá e punha o sapato embaixo da cama. Será que a gente não precisa dizer mais do que está sentindo, ser mais aberto? E falando em suicídio e em comunicação, não nos falta criar uma cultura de acolhimento em geral, sabe, dos pais em relação aos filhos, mas também dos filhos em relação aos pais, que muitas vezes não têm paciência com os pais, de um com o outro, né, de um ser humano para o outro, para que, assim, se sentindo acolhido, porque se eu me sinto acolhido por vocês dois, por exemplo, e eu estiver longe de vocês, e eu tiver uma necessidade, ainda assim eu vou me sentir pertencendo a esse grupo e vou procurar ajuda com vocês, mesmo que seja pelo WhatsApp. Mas se eu não me sinto acolhido, eu posso estar no quarto do lado e não procurar você na hora de uma dor, e quando acontecer uma coisa dolorida, uma fuga, às vezes é pela droga, às vezes é pelo álcool, às vezes é o suicídio mesmo, às vezes não é nada disso, é só uma revolta, aí que eu vou acordar. Como muitos só acordaram de que tinha mais gente na casa quando foram obrigados a ficar todos em casa, né? Então a gente precisa abrir os campos do diálogo interno, como disse o Ari, mas também esse campo do acolhimento, do menos julgamento, que é um assunto para daqui a pouco, mas a gente se abrir mais para comunicação verdadeira, amorosa, não violenta. O que vocês acham? Sim, olha, inclusive eu trago aqui o depoimento da Helena, que a Luciana está trazendo para a gente aqui do Instagram, né, que é primordial, né, estar alerta, se ouvir, sentir o coração pulsar, fazer a pergunta, o que é bom para mim? Eu acho que essa é uma questão, né, muito bom colocado aí pela Helena, porque a verdade é que a maioria das vezes
a gente fica tentando atender o próximo, tentando realizar o próximo, e a gente acaba não se perguntando muito se aquilo que a gente está fazendo para o outro é bom para a gente também, e aí a gente vai abrindo mão das nossas questões. Na pandemia, isso acabou ficando um pouquinho mais exacerbado, né? E agora que a gente já está vendo assim até diria uma sensação de que está acabando, né? Assim, a gente está começando a voltar, então esse conceito de novo normal. E aí, ao voltar, a poder olhar um amigo ou outro, a gente percebe que ficaram alguns buracos. Então, de repente, aquela pessoa que você estava falando um tempão, na pandemia você parou de falar. Quantos amigos que você deixou de falar com eles por causa da pandemia? E aí é aquela questão, poxa, eu na pandemia eu não estava saindo de casa, de repente, tá, mas, né, é aquilo que eu já comentei lá na terceira idade, que a senhorinha falou, poxa, eu estou 1 ano e meio em casa, e aí de repente as pessoas não me visitam, meus filhos, meus netos não estão me visitando, mas eles já não me visitavam antes. Então, assim, pandemia veio como uma desculpa para poder estender um pouquinho mais esse prazo, para ter uma prorrogação. E aí, assim, quantos amigos que você falou durante a pandemia? Quantos amigos você fez uma live, né? Mandou uma mensagem, fez uma videochamada? Porque aparentemente estava mais fácil isso. Porque se você estava em casa e aí você de repente não tinha que se transportar, eu sempre falo, se eu saio de casa e demoro 1 hora para ir para o trabalho, ou 40 minutos, no mínimo você ganhou 40 minutos. Ah, mas agora tem atividade em casa, aí você vai arrumar uma desculpa. Então, assim, as relações interpessoais, elas têm muita essa questão, que é como eu me comunico com o outro e qual a intencionalidade que eu coloco nessa comunicação. Exatamente. A gente fala muito do bem-estar, né? Que aí tem aquela questão do 50% biológico, 10% ambiental e 40% a questão da intenção. Isso. E na comunicação não é diferente. Porque exatamente. A intencionalidade está muito ligado a isso, não é? Exatamente. Exatamente. E assim, eu quero falar em partes, né, que vocês trouxeram vários assuntos, mas essa questão da nossa casa, cada um de nós pensar no seu lar. Como foi a pandemia, esses 18 meses dentro de casa? Então, houveram realmente casais, num número altíssimo, que se separaram, que não conseguiram essa convivência intensa de todo dia, né? Infelizmente. Em contrapartida, houveram muitos casais que se acertaram, né? Casais que desde o início foram entendendo mais o outro, a convivência, com os próprios filhos, né? Aí depende de quem? É uma pergunta para você. De quem depende para que haja essa harmonia familiar? A começar exatamente. Por mim, né? A começar pelas mudanças. Então, a família começar a ver filmes juntos, a ter algumas oportunidades diferentes, essa coisa, a Helena também falou do pertencimento, né? Então, você começa, e a gente sabe que nos períodos de guerra, nos períodos de, né, por exemplo, se a família passa por um assalto, junta, né? Tudo isso aproxima muito as pessoas, né? Aquele momento aflitivo, isso foi muito pesquisado principalmente nas guerras, né? Isso acaba tornando os relacionamentos muito fortes, né? E a pandemia tem um pouco disso, porque nós estávamos todos assustados, sem saber o que ia acontecer nesse início, e isso acaba nos aproximando muito. Acho que eu já falei bastante, depois eu quero falar do externo. Bora lá, Tuti. Eu estava vendo aqui o Norberto, né, comentou desemprego, pandemia, incertezas. Se não tiver um amigo para desabafar, o suicídio é logo ali. E a Marli complementou aqui. A Marli é psicóloga também, viu, gente? Uma super profissional. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Saudade da Marli. É muito bom abordar sobre o mês de Setembro Amarelo. A solidão é muito forte. A presença física e emocional é salutar. Isso que a Renise acabou de falar, né, sobre os momentos graves que unem as pessoas, talvez a gente, vou fazer o gancho entre o que vocês hoje disseram sobre intencionalidade, que eu adoro essa palavra, a gente precise mesmo entender que a gente não precisa que haja um terremoto, um tsunami, nós já estamos num momento muito grave. E nós precisamos, como o pessoal, né? O pessoal fala, ninguém solta a mão de ninguém, mas que isso seja efetivo e também psicologicamente
intencionalmente trabalhado. Eu quero estar com você. Quando eu trabalho com os jovens, a questão do PERMA, lá da psicologia positiva, e a gente entra no Rzinho, né, do PERMA, que é relações positivas, a gente trabalha justamente essa questão da intencionalidade. Puxa vida, se relacionamentos positivos são tão importantes, por que a gente não cultiva isso intencionalmente? Né? Tô vendo aqui o Marquinho, meu primo. Ele é super querido. Quantas vezes eu liguei para ele na pandemia? Acho que nenhuma. A gente falou assim, quando eu aviso as lives, né? Mas por que não? E uma vez quando a gente esteve no shopping, o Marco vai lembrar disso, a gente nunca tinha conversado tanto tempo, nós conversamos por horas, porque nós estávamos esperando um determinado evento acabar. E quantas vezes a gente poderia até agendar, né, Renise? Quando a gente fez lá os 7 hábitos, eu coloquei na minha agenda semanal, acho que era até na quarta-feira, era entrar em contato com alguém que eu gosto, não é nem com quem eu não gosto, que eu gosto, mas que eu não lembro de ligar, ou porque na correria, ou porque eu estou sempre vendo vídeo, ou porque eu estou sempre lendo. A gente precisa, gente, cultivar essas coisas. Essas coisas, na hora que o calo aperta, na hora que a dor vem, na hora que a angústia vem, são essas coisas que nos salvam. Vocês concordam? Com certeza. Com certeza. E aí entra também um outro ponto das relações interpessoais, que para mim é um ponto importantíssimo, já que todo mundo aqui sabe que eu faço curso de comunicação, né, do aulas de oratória e media training e tudo mais, que é a capacidade, né, que a gente fala da habilidade, né, a gente fala muito das competências, né, e a comunicação é uma dessas competências. E aí a capacidade que a gente tem de colocar a inteligência emocional no que a gente faz. E aí o que é essa inteligência emocional, né, o que é a gestão da emocionalidade? É a gente poder colocar pensamento, colocar nossa mente nos nossos sentimentos. Porque às vezes uma pessoa fala assim, olha, boa noite. Aí o outro, boa noite por quê? Né? Porque ele não está esperando, né, algo positivo na frente dele. E muitas vezes eu sinto que casais têm essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa não está no momento bom, né, com a resiliência baixa, e aí ela acaba despejando tudo no outro. E aí assim, poxa, será que é naquele ambiente? E aí, então, o pensamento junguiano das máscaras, né? Então, assim, a gente coloca máscaras nos diversos ambientes, e aí, de repente, a gente é coronel, e aí a gente é coronel na nossa família. A gente quer mandar, a gente é executivo, e aí a gente é executivo na família e quer mandar nos filhos, e mandar na esposa, mandar no marido, como se fosse no ambiente de trabalho. E aí, então, a gente usa a mesma comunicação e o mesmo tipo de comunicação na nossa casa que a gente usa no ambiente de trabalho. Ou então, a mesma comunicação com os amigos, e vice-versa. Então a gente começa a perceber que, como a gente trata a comunicação aqui, né, sempre dentro dos nossos treinamentos como uma habilidade, a habilidade se treina. A gente vai melhorando, vai lapidando essa habilidade. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas que não têm essa habilidade da comunicação metendo os pés pelas mãos porque simplesmente mistura tudo. Então, é a tal da resiliência. Eu tive uma reunião hoje, meu chefe arrancou minha pele, ou então eu estava em casa, minha mulher arrancou minha pele, eu vou para o trabalho e vou descontar em todo mundo, ou eu vou para casa descontar porque meu chefe brigou comigo. E aí a gente então leva os reflexos dos diversos ambientes para a nossa comunicação. Então, nossa comunicação agressiva, né, que a gente sempre prega a comunicação não violenta, mas a comunicação violenta, muitas vezes, ela é a reação de uma baixa inteligência emocional, né, de uma baixa gerência da nossa emocionalidade. E aí, então, eu coloco para vocês dois, né, já que a gente agora está andando aqui nos módulos, né, pegando aqui alguns pontos da nossa pauta, né, como que fica essa tal da inteligência emocional quando a gente vive com alguém que parece que não ouve as nossas aflições, não percebe que a gente, de repente, está mal? Como fazer isso aí? É a pergunta de $1 milhão, hein? Vai você, Renê. A gente pode falar também, mas o que eu ia dizer, a gente sempre passa pelo autoconhecimento, pelo conhecimento do outro, principalmente tão perto, né? Então, você ter essa capacidade de se relacionar com aquele que está ali do seu lado, no dia a dia, né? De criar essa harmonia, de mudar isso que foi para trás, né? Às vezes, o Ari disse da questão, a gente é habituado, às vezes, por uma questão genética,
por circunstâncias, né? Mas tem uma parte, que é 40%, que somos nós que decidimos. Então, ao invés de apontar o dedo para um, para outro... Como que é a palavra? Intencionalidade. Exatamente, com intencionalidade, e a gente mudar essa situação depende de nós, né? Nesse momento, realmente, sou eu que crio o ambiente, sou eu que paro com as desavenças, né? Aquele ditado antigo, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, a partir do momento que eu mudo, ao meu redor o mundo muda, né? Então, acho que é interessante. Como disse o Ari, ele lembrou bem, né? Comunicar-se bem é habilidade. E o que é habilidade é possível treinar, né? Esse é o conceito de habilidade, é algo que você pode desenvolver, pode treinar. E a gente fica achando que, como a gente já sabe falar, né? Com um aninho e tanto a gente aprendeu a falar, que a gente já sabe comunicar e acabou, né? Que nem você acha que você já sabe liderar porque você sabe mandou no seu irmão mais novo, então você já sabe liderar. Então, existem muitos elementos que a gente precisa estar atento. E como já foi dito, a gente mal se comunica bem com a gente mesmo, né? Eu gosto de uma matéria que eu indico para todo mundo para responder essa pergunta mais direta do Ari. Além do autoconhecimento, você tem que se conhecer, você tem que conhecer os gatilhos seus, aquilo que te irrita. Até para você chegar numa conversa e falar assim, olha, vamos parar aqui, ou a gente continua isso depois, eu vou pensar melhor, porque se essa conversa continuar, a gente vai brigar, porque eu já me conheço. Isso é muito honesto, isso é muito maduro. Então, quando a gente estuda, por exemplo, comunicação não violenta, que é isso que eu queria dizer, que eu recomendo para todo mundo, essa matéria eu adoro, né? Você aprende ali que a comunicação não violenta não é você dizer amém para tudo que o outro fala. Até eu estava assistindo a menina Carolina Nalon, se não me engano, que eu sigo, da comunicação não violenta, e ela fez um daqueles reels, né? Que ela está saindo de casa. O que eu digo quando eu saio de casa? Mãe, para o marido, bem, eu estou indo estudar comunicação não violenta. O que o meu marido entende? Bem, a partir de hoje não vou discordar mais de você. E não é isso, né? Faz parte a gente se colocar. A comunicação violenta, inclusive, ensina. Agora, o que ela ensina? Em vez de você julgar, já rotular, você está me desrespeitando, porque isso é um julgamento, de repente ele não é isso. Agora, você dizer, quando você fala assim, bem especificamente, que nem feedback, quando você fala desse jeito assim, tal coisa, como você falou, eu me sinto desrespeitado. Aí o outro vai poder dizer, né, o lado dele também, e você fazer o pedido, que a gente não faz, e entre casal acontece muito. Eu não peço o que eu quero que você adivinhe o que eu quero, porque, de novo, assim como eu acho que, como eu sei falar, eu já sei como me comunicar, eu acho que, como você me ama, você é capaz de saber tudo o que eu quero e ler meu pensamento, e não é assim. Então a gente precisa ser franco. Olha, quando você faz, eu me sinto assim. Aí o outro vai falar, depois você vai dizer, olha, eu gostaria então que você não fizesse na frente, por exemplo, dos meus pais, aquele tipo de piada que você faz, me sinto humilhada, não me faz bem, sabe? E aí é uma conversa madura. O pior, cara, é que muitas vezes a gente acha que porque a gente sabe completar a frase do outro num casal ou dos filhos, a gente tem uma inteligência superior, quando na verdade a gente está morrendo de arrogância, né? Porque, sim, assim, a gente fica com a sensação de que, eu já sei o que você vai falar, eu já sei que meu filho quer, eu já sei que minha esposa quer, eu já sei que meu patrão quer, eu já sei que meu funcionário quer, e aí a gente acaba não ouvindo, e aí entra nesse ponto que é importante também nesse momento da live, que é falar que a comunicação tem muito mais a ver com ouvir do que falar, né? Puxa vida, muito. Essa é maravilhosa, Fala, porque é essa escuta que a gente tem atenta é que vai realmente criar uma comunicação não violenta, que vai criar essa harmonia. É quando eu escuto o outro, né? Quando eu me permito, né? Deixa eu ler uma frasezinha aqui que já está há algum tempo aqui do Instagram. A Margarida Oliveira, ela trouxe: tive Covid pela segunda vez, fiquei isolada, mas todos os meus familiares e amigos não me deixaram sozinha. Foi uma troca de experiências que eu nunca tinha vivido antes. Então, muita gente passou por isso, como a Margarida passou, de estar isolada fisicamente, né?
mas ter a presença, o amor, o carinho, né, das outras pessoas. E hoje a gente está com tanta gente da Caixa aqui, Tuti. Eu estou vendo a filha do Pascalina, nossa querida psicóloga, a Dolores, né? Tanta gente que está, né, vindo pela primeira vez, a gente fica muito feliz. A gente está com recorde de audiência agora, viu? A gente tem 3 pessoas ouvindo a gente, porque a gente parte do princípio que todos nós, isso é uma regra da comunicação interpessoal, das relações interpessoais, que nós temos 3 pessoas que criam um triângulo equilátero, que são os vértices. Então, todos nós temos essa conexão. No caso aqui, por exemplo, eu, o Tuti e a Renise, nós estamos criando um triângulo equilátero e a partir desse triângulo equilátero fazendo essa live. O que significa que para essa live acontecer, nós nos comunicando entre nós 3 já funciona, a live já funciona. Só que aí, de repente, pode ser que nessa live tenha milhares e milhares de pessoas assistindo. E aí, então, a comunicação, ela não tem a ver com as milhares e milhares de pessoas, mas a gente fica muitas vezes colocando o ego na comunicação. A gente quer, não que a pessoa escute a gente quer que a pessoa concorde com a gente. Então, eu vou fazer uma live, a minha fala aqui tem que ser a melhor fala do mundo, todo mundo tem que estar me assistindo e tudo mais. E aí, sabe o que acontece na prática? A gente afasta as pessoas, porque aí as pessoas ficam assim, poxa, eu não consigo mais conversar com as pessoas, eu não consigo mais conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque ele só quer falar e ele não me ouve, ele não ouve minha opinião, então não adianta nada. É o caso aqui, por exemplo, o Camacho, ó. O Camacho colocou aqui no chat, aqui é o Camacho. E aí, assim, poxa, se ele escreveu lá no chat e a gente fala, né, lê a mensagem, como você leu da Margarida, a gente está ouvindo essas pessoas estão interagindo com a gente, então não fica uma coisa assim, só eu o tempo inteiro. E nas empresas, vamos combinar, é o tempo inteiro isso. O tempo inteiro a pessoa querendo mostrar o seu ponto de vista, mostrar a sua ideia e fazer com que essa ideia vença. E nos casamentos, nos relacionamentos, nas famílias, muitas vezes aquela pessoa quer vencer os outros, como se fosse uma competição. E isso tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Renise, você ouve as pessoas? Ouço. Eu quando descobri a profissão de coach, eu estava com uma amiga do lado, a Maristela, né? E a gente começando a conhecer a metodologia, ela falou, nossa, é você. Eu, a vida inteira, tenho essa coisa de... Eu não presto atenção, às vezes, na roupa que a pessoa tá. Eu sou uma pessoa muito distraída para essa parte física. Mas eu sinto o outro, eu ouço o outro, eu vejo se a pessoa está bem, né? Eu chegava no trabalho, aí eu olhava para um, sabia que a pessoa não estava bem, então passei pela vida ouvindo e gosto muito dessa troca energética com alguém, de saber, olha, eu estou aqui, quer se abrir, vem aqui, vamos conversar. Acho. E não é à toa que você é psicóloga, né? Sim, psicóloga e coach, né? As duas coisas. É aquela coisa, né? Se uma pessoa fala demais, aí, às vezes ela fala assim, eu falo muito, eu vou fazer psicologia. Eu falo, olha, pensa bem. Vai ser locutora de futebol. Vai ser narrador, né? Porque é complicado. O Norberto, né? Olha só, o Norberto coloca, né? Foram nos piores dias da pandemia que ele pôde conhecer os verdadeiros amigos. Isso é verdade, Tuti? Sim, eu acredito que sim. Primeiro porque o Norberto falou, se o Norberto falou é porque é verdade. Tirando a brincadeira de lado, esse é o outro elemento, né, que a gente não podia deixar de falar para uma boa comunicação, que é a base de um bom relacionamento. Por que a gente está falando tanto de comunicação se o assunto era relacionamento? Porque a comunicação, a boa comunicação é a base do relacionamento. E quantos desentendimentos acontecem por maus entendidos, inclusive nas empresas, né? Quando a gente dá consultoria ou palestra, um dos ladrões de energia da empresa, das equipes, é justamente o ruído na comunicação. E aí a gente cai naquela história de novo, quando a gente aprende a comunicação não violenta, ou mesmo lá nos 7 hábitos, a escuta ativa, a escuta estruturada, você, inclusive, faz parte do treino você parafrasear, né? Então, de tempos em tempos, né, você para e fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi, você está me dizendo isso?
Mas, gente, olha, eu lido muito com jovens e com pais e mães, meu Deus do céu, segura a ansiedade, pai e mãe, porque o jovem nem acabou de falar, já tá levando cacetada, já começa o julgamento e a complementação de frase que você falou aí, as inferências, ou mesmo que o pai e a mãe tenham razão, mas aquele jovem não vai falar mais. Da outra vez ele já não vai falar. Ele fala assim, quer saber, eu não vou falar. Gente, a gente, de novo, tem que abrir os canais de comunicação para os nossos filhos. Nós ouvi uma frase que eu também não esqueço. A gente perdia os filhos antes para as ruas. Hoje a gente está perdendo os filhos para o quarto. Ele está lá no quarto e distante, léguas de você. Então... E olha, eu queria até acrescentar nesse momento... Fica à vontade. Se você me permite, que sim. perder o filho para o quarto, ele ficar fechado, é mais perigoso do que perder ele para a rua, né? Porque antigamente os pais ficavam com medo do filho estar na rua para ser assaltado, né, passar por algum tipo de perigo, e hoje ele no quarto ele pode estar fazendo algo que é pior do que ele tá brigando com os amigos dele, por exemplo. E pode estar vendo um abismo, né? A Tânia colocou aqui em algum lugar que a distância emocional dói muito, né? Então é justamente quando entre as pessoas, tanto do trabalho quanto da casa, essa distância emocional vai se tornando um abismo. Isso realmente causa dor e causa... numa empresa, a energia se esvai, a produtividade cai, a comunicação vira uma bagunça e os conflitos aumentam. No lar, é parecido. Os conflitos aumentam também, né? Aquele organismo que é vivo, né? Isso faz parte até no Empoderamento 3.0, num dos módulos que eu ministro, tem lá a ecologia da liderança, a gente fala sobre isso um pouco, sabe? Esse ecossistema vivo que é uma família, uma empresa, e assim como os fluidos precisam passar a seiva das árvores, essa comunicação precisa fluir. Se ela vira um dique, uma hora ela vai transbordar, né? E virar conflito ou algo pior. Então vamos trazer para uma... Agradecer só rapidamente, agradecer a Soninha Camacho, né? O Camacho já tinha falado aqui também, o Wagner Camacho, aí agora a esposa dele, Soninha, também várias pessoas que estão aqui mandando mensagens, e aí a Soninha falando, né, que na pandemia os amigos fizeram a diferença, né? Então é bem isso. Ao mesmo tempo, muitas pessoas se isolaram, né, na pandemia e simplesmente pararam de falar com os amigos, pararam de falar com as outras pessoas, e agora vai ser o momento do retorno, e eu vejo muitas dessas pessoas com síndrome do pânico, crise de ansiedade, um monte de efeitos colaterais que ainda vai ser aí, durante um bom tempo, sequelas dessa pandemia. Quando a gente fala de relações interpessoais, né, e principalmente vendo pelo ponto aí da pandemia, trazer para você, que já ia falar, eu já te passo, que é essa questão também de a gente entender que as reações que eu tenho não são iguais às reações que o outro tem. Cada um reage de formas diferentes. Então, assim, às vezes eu falo assim, mas que mimimi, né? A gente ouve muito isso, porque essa geração é mimimi, mas será que a inteligência emocional deles é a mesma que a sua? Será que você, de repente, não tem uma maturidade diferente daquelas pessoas, ou uma resiliência diferente? Não é isso, Rê? Por favor, agora está exatamente isso, né? Cada um é um e a gente tem que entender ele na sua individualidade, né? Então, eu quero trazer uma reflexão para todos aí, tem muita gente entrando, o nosso Ivar aí também chegando com muito prazer. Como está você nessa pandemia? Como está a sua família, as suas relações em casa? Você com o cônjuge, com os filhos, com os pais, como tem sido? E aí, puxando um pouco mais com os amigos, com o trabalho, aproveite que a gente está falando desse tema para trazer para a sua realidade. Eu me lembro de uma coisa que me aconteceu, assim, a pandemia veio, eu já tinha vários clientes que permaneceram mais do que o tempo normal na pandemia, porque queriam falar, estavam ali, e mais uns novos que chegaram. Então, durante o dia, eu atendia várias pessoas, né? E tenho esse jeito de ir ouvindo, de ir puxando e tal, e parece que tem uma hora que e eu fiquei assim, 100 dias em casa no início, depois só saía para caminhar na praia e voltava, então aquilo bem assim, teve um momento que começou a me dar essa angústia, né, de você, e eu saí na praia para caminhar, já foi um dia à noite, que é uma coisa rara,
E eu levei o celular também, que é outra coisa rara. E eu falei, vou falar com as pessoas, igual o Tuti falou, ai, não falei com o meu amigo, foi tão bom quando a gente conversou no shopping, né? Então eu comecei a mandar mensagens profundas, assim, para as pessoas que me vinham à cabeça. Amigos, teve até um filho de um amigo, de uma amiga que é falecida, então eu quis falar com ele. Então eu mandei mensagens assim, com o meu coração mesmo, com a alma. Fulano, como você tá? Como tá essa pandemia para você? Eu tô assim, eu tô assado, blá, 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 blá. Eu sei que depois de que eu mandei para várias pessoas, eu passei dias conversando com elas. Porque as pessoas, elas precisam disso nesse momento. Elas precisam, não daquela figurinha só que vai, né, daquele emoji ali, que às vezes está no grupo, mas elas precisam que você fale de você e você ouça verdadeiramente o que elas têm a te dizer. É esse diálogo aí que vai realmente, né, te aproximar, né? O Tuti, só para fechar, o Tuti citou o PERMA, né? E aí o R do PERMA é relacionamento. E o Martin Seligman, ele diz que se tivesse que escolher apenas uma coisa da psicologia positiva, ele escolheria o relacionamento, porque ela é mais importante do que tudo para o ser humano. Ô Rê, se você me permite fazer um complemento dessa atividade que você fez, né? Porque a gente na psicologia positiva tem a carta de gratidão, né? Que a gente manda, né? Muitas vezes esse bilhetinho, né? Essa mensagem que você manda para uma pessoa, você pode estar salvando a pessoa do outro lado. E aí tem um case aí que eu vou relatar num treinamento, né? Que eu faço, como eu dou treinamento, tem uma dinâmica que a gente faz, que a gente fala para as pessoas fazer isso, né? Então é a dinâmica da carta de gratidão. Falou, então liga para 5 amigos essa semana e pergunta como eles estão, tal, se interessa, né? Liga para de repente pessoas que você não fala muito, tal. E aí um treinando, né? Que eu não vou citar aqui o nome, embora ele autorizaria falar tranquilamente. Ele começou a ligar, como você fez, para várias pessoas, né? Não foi na pandemia, já faz um tempo isso. Aí sabe o que aconteceu? Ele ligou, por exemplo, pro Tuti, aí ligou pra Renise e tal. Aí a Renise ligou pro Tuti e falou assim, olha, eu acho que o Ari tá com câncer. Aí, cara, ele tá ligando. Não, ele ligou também pro João, tal, acho que ele tá se despedindo. As pessoas acharam que ele tava morrendo, porque ele começou a ligar para todos os amigos que ele não falava há um tempo. Como ele foi cosipano, né? Então ele começou a ligar para os amigos que trabalhavam com ele, engenheiro e tal. E aí começou a ligar. Aí os amigos, entre eles, começaram a se falar também. Falou, olha, eu acho que o fulano tá estranho. Porque tá estranho. Tá achando que vai morrer. Olha que louco, né? Então, assim, para você ver como as pessoas estão refratárias, agora na pandemia, era uma boa oportunidade, até falei outro dia, hoje mesmo de manhã encontrei um amigo que é um grande amigo, né, que é presidente da Câmara e tal, que é o Adilson, esse eu posso falar, né, que é vereador, já trabalhamos juntos e tal, e a gente estava falando, pô, na pandemia, né, a gente foi tudo fazer pós-graduação, né, nós mesmos, né, nós três e tal, e ele foi fazer MBA, eu também, foi fazer outros cursos e tal, então, assim, durante a pandemia você tinha, assim, fazer curso, falar com os amigos, fazer um monte de coisa, ou simplesmente não fazer nada e sair da pandemia com síndrome do pânico, por exemplo, ou coisas piores, né? Então, de novo, entra a palavra que o Tuti adora, que é intencionalidade. Com a intenção, né? Com a intenção naquilo que você quer. Então, assim, tem gente que fala, perdi 1 ano e meio da minha vida. E tem gente que fala, pô, vou aproveitar que eu tô home office e fazer o curso que eu queria fazer. E aí faz um curso online. Na pós-graduação mesmo, nos cursos que eu dou aula, né, não só na graduação, mas na pós a gente vê muito isso, um monte de gente que veio até de fora fazer o curso, que falou, pô, vou aproveitar agora online para fazer. Então, isso aconteceu demais, né, Tuti? Eu vejo nas pessoas que eu tenho de relacionamento, nos meus clientes e tudo, a quantidade de gente que voltou a estudar, que fez curso, que fez as coisas que queria, né? Porque como a gente acaba ficando muito tempo só, tem mais tempo livre, porque você não tem aquele momento do percurso, né, para ir voltar ao trabalho, está trabalhando de home office, então sobra tempo para você se visitar internamente, né, fazer esse diálogo interno, e você estudar, e você buscar as coisas que você quer, e aí você sai melhor, e aí não é um ano perdido, é um ano ganho, né, você sai muito melhor do que entrou. Né? Agora, tem um ponto aí que eu queria trazer nesse momento, né, para a gente ir andando, eu vou seguindo os capítulos, né, a gente tem um roteiro, ninguém sabe, mas a gente planeja
nessa live meses, né? Então a gente combina tudo, tá tudo aqui no roteiro aqui, né? Tá na cloud. Tá na cloud. Ninguém improvisa nada aqui, né? Mas como a gente combinou, então o próximo tema agora da live, né, do papo aqui, é falar um pouquinho sobre um aspecto que a gente fala da comunicação não violenta, mas a gente também fala da falta de comunicação, né? Porque uma coisa é a comunicação, né, que você pode ser uma comunicação mais agressiva e tal, mas a falta de comunicação, que é aquela coisa de eu não preciso falar para o fulano porque ele já devia saber. Isso nas organizações a gente vê aos montes. O cara entrou para trabalhar no banco, não teve treinamento, começou a trabalhar lá, de repente está fazendo errado alguma atividade e ninguém fala para ele qual é o jeito certo e depois todo mundo fala, poxa, mas você está fazendo errado. Como que fica a falta de comunicação nesse momento, gente? Eu volto àquela imagem, né, do ecossistema. Se não flui a seiva, se não flui o ar, se não flui os nutrientes que vão alimentar aqueles organismos vivos, é doença, desequilíbrio e morte. Então, se entre nós também acontece da comunicação não fluir, não tem jeito, não tem como. A gente acaba se perdendo, a gente acaba trabalhando com base na inferência, então eu começo a supor, né, a rede de boataria começa a funcionar mais ativamente e as pessoas começam a criar, porque assim, você pode não falar, mas você está pensando o tempo inteiro, todo mundo está pensando o tempo inteiro e o tempo inteiro a gente está criando histórias, contando histórias para nós mesmos. Então, às vezes, por exemplo, o líder me fala assim, eu não falei tal coisa porque isso era óbvio. E aí eu sempre lembro, e a Ivani, que acabou de fazer um comentário aí, vai lembrar de uma chefe que nós tínhamos na Caixa Federal, que ela falava assim, o óbvio também precisa ser dito. Principalmente quando você está coordenando um grupo, porque é óbvio para você, como disse a Ari, né? Ou pode ser óbvio num círculo determinado de pessoas, mas a gente precisa, e aí de novo eu volto, tanto na relação de casal, quanto de pai e filho, filho, pai, irmãos, todos nós, e na empresa também, às vezes o óbvio precisa ser dito, sim. Muitas vezes o empregado é demitido, por exemplo, e isso eu até vi num curso com a própria Renise, né? A Renise deu o curso de Leader Coach. Ele é demitido sem nenhum ganho, porque ele vai sair dali sem saber nem por que ele foi mandado embora. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tinha que ter feito e não fez, porque simplesmente na comunicação não incluía esses pequenos combinados. Olha, o que se espera é isso, aquilo. Né? A Ivani também gostava de falar, vamos fazer os nossos combinados. Então, a questão do horário, a questão da produção, da produtividade, do que se espera, né, daquela pessoa, pequenos combinados que aí eu posso então cobrar. Né? Olha, a gente tinha combinado tal coisa e você fez X, combinamos X, você fez Y. Mas não fica assim, eu não estou gostando do seu trabalho. Mas por quê? Né? Isso não é eficaz, não é? Sim. Agora eu queria trazer... A comunicação tem que ser clara, né? Eu queria até trazer para as pessoas, até provocar um pouquinho, enquanto a Renise fala, Rê, só abrir para o pessoal que está assistindo aqui, tanto pelo YouTube, Instagram e tal, para escrever no chat. Vamos fazer um teste aqui rapidamente para ver o nível de engajamento. Já que a gente falou de PERMA, né, o E de engajamento, vamos ver como está o engajamento pessoal aqui enquanto você fala sobre esse aspecto, que eu queria deixar uma pergunta para o pessoal, vamos ver se eles respondem, né, que aí é ver se a minha comunicação está assertiva. Que é o seguinte... Na tua opinião, aí você escreve aí no chat, na tua opinião, os relacionamentos acabam mais por causa da comunicação agressiva entre as partes ou pela falta de comunicação entre as partes? Vamos lá, a partir de agora, escreve aí no chat, qual é a sua opinião? Os relacionamentos acabam pela falta de comunicação ou pela agressividade na comunicação entre as partes? O que você acha? Vamos lá, Rê, agora continua, vamos ver se o pessoal responde. Responde aí, gente, para você, né, o que seria. Tem um TED, depois eu vou até colocar, ler direitinho, né, que eles, durante muito tempo, foram tentar descobrir o que trazia o bem-estar para as pessoas.
né? Foi feito pessoal dos cientistas, psicólogos da psicologia positiva, e aí eles pegaram jovens de periferia nos Estados Unidos e outros jovens aí mais bem-sucedidos e começaram a perguntar o que vai te trazer o bem-estar, o que vai te trazer a felicidade. E esses jovens começaram a responder, é o poder, é o dinheiro, é o sucesso, né? E eles foram acompanhados durante 75 anos, essa pesquisa ainda está rolando, né? E o que eles descobriram é que, na verdade, o dinheiro, o sucesso, isso é tudo passageiro, isso tudo não vai trazer a felicidade, é tudo muito temporário. O que vai trazer a felicidade, e eles pesquisaram durante todos esses 75 anos, são os relacionamentos. Se você tem aquela pessoa que você pode acordar ou ligar de madrugada porque você não está bem, se aquela pessoa que você pode contar, se você... É isso que vai te trazer felicidade. Então, vamos esquecer um monte de coisas materiais que a gente se perde, ambição, nada disso. É o relacionamento com as pessoas que vai trazer o bem-estar, né? Olha só, o pessoal está respondendo aqui, acho que entenderam a pergunta, porque às vezes a gente fica assim, fala assim, vamos fazer uma pergunta, aí ninguém responde, né? Que é o caso no casal, né? O que acontece? Você chega para uma pessoa num relacionamento e pergunta alguma coisa e a pessoa nem responde, significa que o relacionamento já está bem desgastado. E é incrível que a maioria das pessoas está respondendo isso. Claro que entram as experiências pessoais. Então, por exemplo, existem pessoas que passaram, e aí eu gosto muito da Silvia Malamud, né, que eu entrevistei no Pessoas de Valor, que ela tem o livro Sequestrador de Almas, né, que ela fala sobre essa questão da violência, né, nas relações. Então, às vezes, você vive numa relação de opressão, e aí você vira refém do outro, né, tanto do marido como da esposa, e aí você acaba nem conseguindo sair daquilo, né? Então, é uma relação um pouco mais extremada, tal de extrema violência. Mas a maioria aqui, olha só, né, todo mundo colocando, né, que a falta de comunicação, alguns colocando aqui, a Bruninha colocando comunicação agressiva, Tereza mandando um abraço para todas essas pessoas, que é muito legal. Aí o Beto colocou, né, as duas. E aí eu falo para vocês o seguinte: se por acaso uma pessoa se comunica bem no local de trabalho, ela se comunica bem também em casa? Ou, por exemplo, ela pode se comunicar bem num ambiente e não se comunicar no outro? Aí entra a intencionalidade. Como que você vê isso, Renise? Pode ter um bom gerente, por exemplo, lá na empresa, um bom diretor, e que de repente não fala com os filhos. Com certeza. Ou o cara é bom em tudo. Gente, o cara não é bom em tudo, né? E muitas vezes eles falam, até a gente vai para aquele termo hipocrisia, né? Aquela pessoa que às vezes num ambiente, por exemplo, de igreja, vou puxar dessa aí da empresa, ele é aquela pessoa que dá o testemunho, que fala do amor e de tudo, mas aí quando vai para a situação da casa dele não é nada daquilo, é só na teoria, né, ali no falar. E aí, voltando para a sua pergunta anterior, né, infelizmente, a agressividade, ela às vezes até vicia, a pessoa fica, cria uma relação torta, né, mas uma relação que a pessoa se sente agredida, mas ela depende daquela agressão, ela não consegue viver sem aquilo, e aquilo é ruim, mas vai mantendo. Mas a falta de comunicação, a indiferença mata. A pessoa, né, se for ignorada, tem aquele teste que como foi que aquele rei fez com as criancinhas que nasceram na época da Segunda Guerra? Sabe, Ari, o que eu estou falando? Não. Que ele não deixou tocar nos bebês. Ele fez essa teoria. Os bebês morreram todos. Porque nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos da comunicação. A indiferença vai nos matando, né? Então, é muito grave. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Né? Às vezes a gente... Olha, eu acho que uma coisa que a Tânia trouxe aqui, Tuti, que é incrível, eu me afastei de muitos amigos por falta de respeito. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de respeito? Nossa! E como? Totalmente.
Voltando a uma questão que você trouxe lá atrás e que agora você me lembrou sobre a inteligência emocional, um dos itens da inteligência emocional é a empatia, né? Você saber entender o sentimento do outro, o pensamento do outro, ou se colocar no lugar do outro, como alguns dizem, ou olhar a vida pela perspectiva do outro. Isso exige grande respeito. Grande respeito que vai te levar a não falar, por exemplo, eu sei o que você tá pensando, porque isso é muita arrogância, né? Eu já sei o que você vai falar, nem precisa. Isso é muito agressivo. Quando a gente, entre aqueles que colocaram aí a falta de comunicação, quando a gente se refere à falta de comunicação no sentido de aquela pessoa que não se comunica comigo, não fala comigo, não diz o que quer, essa pessoa tem que ter em mente também que quando ela não comunica, ela está comunicando. Então, quando eu estou na casa e eu não comunico, simplesmente eu não falo com você que mora ali comigo, eu estou comunicando que você não é importante para mim, o que você sente não é importante para mim. Então, isso é muito dolorido para outra pessoa. Então, talvez mais do que a falta de comunicação seja a má comunicação, né? A comunicação adoentada, digamos assim, né? Acaba com as relações. E sim, envolve respeito. Comunicar também deve ser um ato de amor. O Lucas colocou aí mais para trás, Lucas Carvalho, eu sou uma pessoa que acabou se fechando aos outros durante a pandemia. E acabei até desativando minhas redes sociais por conta da ansiedade. Então, veja só, às vezes aquela pessoa que não te procurou tanto, aí você vai julgar. Fulano não quer saber, é um indiferente, não liga para os amigos. De repente é só a dor, é só a ansiedade. Né? E aí, de novo, né, se a gente toma a iniciativa de Lucas, faz tempo que você não fala comigo, como é que você está? De repente ele se abre naquele momento. Né? Então isso também é respeito. Na verdade eu falaria que isso é amor. Olha que a Soninha colocou aqui, a Sônia Camacho, a indiferença mata. Sensacional. Sim. Né? Quer dizer, é bem isso, né? Aí o Beto coloca uma pergunta aqui, ó, pra gente aqui, né? Vamos ver quem que vai responder, que é uma pergunta de $1 milhão, né? E quando você sente a necessidade de abordar um assunto sério em casa, mas tem receio do resultado da conversa, né? Um vazio ou uma angústia. E aí, Tuti, você tem coragem de responder essa questão ou não? Quando você sente a necessidade de abordar um assunto sério em casa, mas tem receio do resultado da mesma, fica um vazio, uma angústia. Sim. Sabe aquela coisa, preciso falar uma coisa difícil, por exemplo, poxa, a pessoa está cometendo algum erro, está alguma situação constrangedora ali, conflitante, e aí você uma conversa crucial. Falo ou não falo, né? É aquela bem lembrado. A Renise até lembrou um módulo do nosso MBA que chama Conversas Cruciais. E, de novo, existe treinamento para isso. A abordagem, a preparação do terreno, como você se coloca, como você parafraseia. Mas explorando para um lado mais prático aí do dia a dia, né, para a gente que se colocando no lado não de quem está tentando falar, mas do lado de quem deveria ouvir, que eu acho que é onde a gente mais falha, né? De novo, vou voltar para o assunto dos pais e dos filhos, porque é meu assunto mais cotidiano, né? Eu falo para os pais, olha, se você não cria, a gente chama na teoria U de container. O que é o container? A gente pode traduzir por acolhimento. Né? Se você não cria uma cultura de acolhimento, onde a pessoa se sente segura de que ela será ouvida com respeito, ela muitas vezes não vai falar. E olha só, se foi o Norberto, né, que escreveu, se a pessoa que iria falar não vai falar, naquele momento ela não está podendo ser autêntica, concordam? Ela não consegue ser ela mesma. Nenhum relacionamento sobrevive muito tempo. Então existe uma paz aparente, né, não tem conflito, nem ele provocou o conflito, nem a outra pessoa respondeu com conflito, mas isso não é sustentável. Então, numa situação em que isso está acontecendo, com toda a dificuldade que possa haver, nem que tenha que procurar auxílio profissional, mas, ou às vezes um bom olho no olho, como disse a Helena Espejo aí, pode ajudar. Não dá para a gente ficar sem falar aquilo que realmente a gente precisa e que nos incomoda. E nós, como ouvintes, temos que aprender, sim,
a acolher. Ou a gente ama, ou a gente não ama. Se a gente diz que ama, né? Então, cabe a nós criar esse container, como eu disse, e ouvir, né? Suspender os julgamentos. Olha, coach, psicólogo, filosofia clínica, processos de gestão de conflito, como o da teoria U, por exemplo, todos eles têm um primeiro passo em comum: suspender os julgamentos. Você suspende os seus julgamentos e apenas ouve. Meio budista o negócio, sabe? Acolhe. E esse é o primeiro passo para uma boa comunicação. Não sei se eu respondi, mas também não é uma resposta muito fácil. Com certeza. Quero falar duas coisas. Por favor, Rê, completa aí. Uma das coisas que eu queria comentar, até a Idete está colocando aqui, né, da dificuldade da comunicação. Então, assim, eu acho que o problema está no outro, o outro me corta, e aí a gente vai levando isso por um tempo. E aí você para, seja com a ajuda de um profissional, que às vezes é mais profundo, né, ou sozinho mesmo, tentar descobrir o que eu estou vendo no outro, o que aquilo está trazendo, porque como eu sei que o outro está me tratando mal, eu começo a inconscientemente também tratar mal. E quando você consegue entender isso e mudar, é impressionante como o outro muda. Eu tenho N casos, né, feito em processos de coaching, que a pessoa veio com aquilo tudo, e quando ela toma consciência de que é ela mesma que está fazendo, como um exemplo que você trouxe, né, muda toda a situação. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre os nossos canais e as nossas lives. Então, olha só, você que está no YouTube, segue Ari Brito, César Tucci, rumo aos 1000 inscritos, e Coach Renise Gomes, né? Segue, aperta a sinetinha para receber quando tivermos, curte, compartilha, né? As pessoas podem ver depois. Agora, ó, tem um monte de gente assistindo, Renise, e ninguém curtiu a live, nem comentou no... Nossa, né? que vergonha. Fazer, né? Isso comunica alguma coisa, hein? Maria Zélia está aqui com a gente. Eu não falei que hoje é o dia que a gente está com mais gente da Caixa. Impressionante. A Maria Zélia? Muito bem-vindo a todos que honra, obrigado. Queridos, né? E também eu quero pedir para o canal do Instagram para que vocês nos sigam, né? Nós três, Ari Brito, César Tucci, Coach Renise Gomes. E olha só, as nossas lives passaram para toda terça, às 20h30. Excepcionalmente, na semana que vem, a gente tem um grande feriado, né? Terça, dia 7, quarta é feriado em Santos, para quem não é daqui. Então, nossa live vai ser excepcionalmente na sexta-feira, dia 10. Então, nós vamos ficar um bom tempo sem nos falar, né? Porque não é dia 9? Alguns dias a mais. Sexta-feira, dia 10. Foi para sexta? Dia 10. No canal Coach Renise Gomes, e o tema vai ser sobre inteligência emocional. Que eu queria fazer uma pergunta, hein? Esbarra. Pode ir. Queria fazer uma pergunta para o mestre hoje. Já sabe quem é, né? O homem da camisa vermelha. O Ari, é da sua área, por isso que eu estou brincando assim. O cérebro é social, né? Nós evoluímos nosso cérebro para o relacionamento social. Já tem alguma coisa que você tenha visto sobre os efeitos desse isolamento em relação a crianças e jovens, mesmo entre adultos, ou ainda é cedo para saber? O que nós temos aí em relação a isso, que você saiba? Olha, primeiro, assim, a gente gosta muito... Essa coisa do cérebro social até é legal, me remete ao Flávio Maneira, que vai fazer agora... No dia 2 vai fazer o Brain Talks, e aí o cérebro social é o tema, né? Então, deixar um abraço aí para o Flávio, que é um grande parceiro nosso também, lá no Pessoas de Valor. A gente sempre está entrevistando pessoas incríveis juntos, e aí vai ser o tema do Brain Talks. E aí, inclusive, fica aí o convite para quem está aqui assistindo, se quiser assistir também, é só seguir lá, @Brain Talks, no Instagram e tal, e poder acompanhar. Eu já falei em alguns outros encontros que o cérebro aprende pelas experiências, né? Então a gente sabe, né, a neurociência, a fisiologia, que a gente aprende não só porque alguém falou para você sobre aquilo, mas pela experiência que você viveu sobre aquilo. Acho que esse é um ponto importante. No momento que você restringe as experiências, principalmente do ponto de vista sinestésico, né, que foi a mais comprometida, claro,
né? Obviamente que a gente tenha aí digamos assim, uma participação gritante, né, na questão cognitiva, né, dessas pessoas. Então, quando a gente fala de criança, vamos lá, o adulto, né? Se o adulto fica confinado, mas ele já passou por um monte de experiências na vida dele, o que vai acontecer? Ele vai ficar confinado, ele vive ainda das experiências anteriores, ele sabe das experiências anteriores, e aí ele fica frustrado por não estar vivendo aquelas experiências. Agora, a criança, ela está aprendendo, né? Eu vejo aqui, né? Eu estou com a Maria Clara em casa, e aí, de repente, com 4 anos, ela está aprendendo com tudo que ela está vivendo. E aí, de repente, nesse período de pandemia, ela está aprendendo muito mais com o pai e com a mãe, porque ela fica muito mais tempo em casa. Então, as experiências, principalmente desse ponto de vista, né, de cognição, de desafios e tudo mais, que tem a ver com ir para a rua, com se relacionar, inteligência emocional, tem muito a ver com conexão com as pessoas. Então, acaba ficando comprometido. Então, na prática, a gente ainda vai ter um tempo aí para sair estudos, né, sobre isso efetivamente, porque ainda é muito tempo, é pouco tempo, né, para ter realizado. A gente está vendo na neurociência, por exemplo, pesquisa sobre as sequelas que o Covid gera nos neurônios, nas células nervosas. Então, hoje a gente já sabe que tem pessoas com problema de memória, né, com doenças neurodegenerativas provocadas pelo Covid. Aí esse outro estudo, que é um estudo clínico, que vai ter que entrar a questão também da neuropsicologia, principalmente, para conseguir chegar nesse ponto. Mas, assim, pragmaticamente falando, dá para saber que vai ter um comprometimento num primeiro momento, simplesmente porque a gente está, de certa forma, restringindo as experiências dessas crianças e desses adolescentes. E óbvio que a vida escolar passa por aí, né? Então, obviamente que o fato de não estar brincando, não estar convivendo com os colegas e tudo mais, né, principalmente nesse período de home, vai acabar afetando bastante, o que é uma pena. E obviamente que, principalmente aí para a gente que trabalha com isso, né, você que trabalha nessa faixa etária, principalmente, Tuti, vai ter muito trabalho pela frente. Eu até queria deixar aqui um registro, eu não gosto muito de falar sobre essas questões, mas queria deixar super abraço para a família da nossa aluna, né, que partiu ontem, da Beatriz. Então, um abraço para a família, para os professores, os colegas, né, uma aluna nossa que estava se formando e, de repente, acabou, né, por estado de depressão e tal, acabou indo, né, ontem, né, tirando a própria vida. Então, acho que é uma coisa que está acontecendo muito, né, eu tive um caso bem próximo, né, e esse foi o segundo. Então, assim, a gente acaba muitas vezes passando por momentos assim que fala, poxa, o que eu poderia ter feito para evitar, né? Pô, convivo com essas pessoas. E às vezes as pessoas não dão sinal, né? É o assintomático, né? A pessoa pegou Covid, contamina um monte de gente e fala, poxa, estava assintomático. Nas doenças mentais, nos problemas psicológicos, nos problemas comportamentais, tem um pouco disso. Ninguém vai dar sintoma e falar assim, olha, eu tô aqui com depressão, às vezes a pessoa está super bem, tá socializando e tal, e um belo dia não aguenta, e aí de repente faz alguma coisa nesse sentido, que pode ser violento contra a própria vida ou até a vida de outras pessoas. Então, tá aí uma resposta mais pragmática em relação à tua questão, que é, sim, vai ser bem mais difícil para essas faixas etárias aguentarem, porque as experiências estão bem limitadas, e aí, obviamente, que vai gerar muita repercussão nesse sentido. Bacana. E a família que tiver condição, de novo a intencionalidade, né? Tentar, de alguma maneira, suprir, de alguma forma, essa falta do maior contato social, provocando momentos ainda que sejam virtuais, e interagindo também, porque às vezes eu percebo, nas reuniões de pais mesmo, que pai e mãe também, às vezes, fica muito no celular. Fala dos filhos, mas fica muito no celular. Então, como a Renise, ela é um bom exemplo disso, que ela assiste filme com os filhos, lê livros com os filhos. Eu conheço um casal, eles não estão aqui, então não vou citar o nome, mas são amigos meus, ele é músico, ela é fotógrafa, eles têm 2 filhos pequenos, e eles criaram tipo A Vida é Bela da pandemia, sabe? Criaram um universo paralelo dentro do lar, de alegria, de criatividade, de muita arte, atividades feitas em conjunto ali, para que as crianças continuassem produzindo ali redes neurais, produzindo novas ideias e amenizasse um pouco esse isolamento dos amiguinhos, né? Então, tudo isso, né, gente? A gente tem que estar atento
para tudo isso e fazer. Nós podemos fazer. Com contribuir. E não só podemos, como devemos, né? Uhum. Fazemos toda a diferença para nós mesmos, na nossa família, com os nossos amigos. E nessa questão do Setembro Amarelo, a gente está atento ao outro, a gente está sempre alertando, porque se a pessoa fala, ela pode fazer. A gente sempre... Às vezes até sem falar, né? Isso. Aí é mais difícil ainda você... Mas se você percebe no seu convívio que tem alguém que está ficando... depressivo, está muito quieto, está se fechando, está com hábitos diferentes, né? Ou se a pessoa verbaliza, que é um caso que eu vivenciei na semana passada. Então, a pessoa falava. Então, nós trabalhamos isso, né, com encaminhamento psicológico que precisa. Se a pessoa começa a falar, né, é porque quem fala faz. Né? Então, eu tenho que estar atenta, eu tenho que correr atrás, eu tenho que indicar, eu não posso fechar os olhos, porque, infelizmente, né, a vida é... Não pode fazer como a Iracema colocou aí, né, que tem jovem que nem fala, porque já sabe que vai ouvir como resposta que aquilo é bobagem. Né? Eu acho que o Ari já tinha comentado, né, sobre o mimimi. E, não, eu sempre falo para as pessoas que não tem como comparar problemas, né? Eu estava um dia numa loja e tinha conversado com uma pessoa que ela estava tendo dificuldade para ter o que comer. E depois de um tempo entrou uma pessoa e ela estava deprimida, entre aspas, porque ela mudou para um apartamento de 400 metros e os móveis não cabiam. Aí você fala assim, mas isso não é dor. Não, para ela é. Entende? Então não dá. Se aquilo a abate, né? Para ela é aquilo que faz sentido. E a gente tem que parar então de julgar, de novo o julgamento, né? É tentar ver a vida pelo prisma da pessoa, seja qual for a situação, para a gente saber ajudar. Porque é isso que o psicólogo faz, é isso que o coach faz, é isso que o filósofo clínico faz. Ele ouve primeiro, tenta entender o que a pessoa está sentindo, o que para aquela pessoa é valor, o que para aquela pessoa é dor, para poder ajudar. Se a gente não sair do nosso lugar e ficar só na posição do juiz, às vezes a gente não penetra aquela alma, digamos assim, né? Aquele coraçãozinho. A gente é só mais um muro. E a gente tem que ser ponte, né, Tuti? A gente não pode ser esse muro e a gente precisa fazer essa ponte ligando as pessoas. No caso dos pais, inclusive, ponte da pessoa para com ela mesma. Porque muitas vezes o seu filho, ele não está entendendo o que ele está sentindo. Então, também não cabe a você falar, isso que você está sentindo é isso. Não. Pela conversa, ajudá-lo a chegar a entender o que ele está sentindo. Às vezes é ciúmes, às vezes é uma tristeza por algo que ele está... Às vezes, por exemplo, como o Lucas escreveu aí, né, é ansiedade. Então, a gente que é mais maduro, ou deveria ser, também tem esse papel com os nossos filhos, que não estão com o neocórtex ainda totalmente formado, ainda estão se desenvolvendo. Na conversa, no acolhimento, ajudá-los a fazer essa ponte que você falou também deles para com eles mesmos. Acho que falei muito, né, gente? Exato. Foi ótimo. Não, estar presente. Né? Você não falou muito. Hoje a live era sobre comunicação, então as pessoas estavam compreendendo que a gente ia falar muito mesmo, né? Só que a gente também estreou aqui o StreamYard na nossa live e aí a gente ouviu bastante, porque teve participação Foi bom. De muita gente, coisas bacanas. Teve algumas censuradas, né? Algumas pessoas ficaram falando assim, ok, né? Eu vou pegar um exemplo bobo aqui para a gente finalizar. Mas olha só o tipo de comentário que veio aqui, por exemplo, de uma pessoa que nós três conhecemos, né? Olha só, Ronan, essa camisa vermelha é top. As pessoas ficam me assediando durante a live, olha só. E aí, lógico, e ela faz isso toda a live, não é, Ari? Faz. E aí, como ela sabe que eu coloco vermelho por causa dela, que já ficou essa dica, aí as pessoas ficam falando, você é bonito, é isso, aquilo. E aí eu fico me desconcentrando. Aí eu vou falar de neurociência como? Com esse tipo de comentário da Ronange, né? Mas brincadeiras à parte, claro, né? Tô brincando com a Rô, porque sempre tem que citar a Ronange, a Tereza. Nossa, é tanta gente, né? É incrível, né? A Idete aqui, que também fez vários comentários. Aí Dedé, que sempre está presente. Nossa, é muita gente que sempre está presente nas nossas lives. Graças a Deus a gente tem um pessoal que é bem
bem leal, né, que sempre acompanha nossos conteúdos e tal. E lembrando que na semana que vem, por causa do feriado, a gente vai fazer a live mais para o final da semana, né? Então já está agendado, a gente vai divulgar nas redes sociais, mas a gente vai colocar na sexta-feira, né? É sexta-feira, dia 10, não é isso que cai? Sexta, dia 10, né? Às 20h30 no meu canal. Então a gente vai sextar na semana que vem, porque como tem feriado, a verdade é uma só. Vai ter feriado dia 7 no Brasil, né? E dia 8 em Santos. Mas para nós três, eu vou entregar aqui os bastidores. A gente está gravando vídeos, produzindo apostilas, conteúdos e tal, para levar o melhor conteúdo quando se trata de empoderamento profissional 3.0. Então, fica a dica aí para você que está assistindo a gente e que, por acaso, conheça ou não o trabalho de cada um de nós individual, para seguir também o @empoderamento profissional 3.0 lá no Instagram, que a gente traz também todas as novidades sobre esse treinamento, que vai ser um treinamento online. Então vão ter aulas gravadas, mas também vai ter aula ao vivo, né, online, e também mentoria ao vivo, e aí só essa parte já seria maravilhoso, mais um monte de bônus que a equipe está preparando para vocês. Eu já estou falando que nem youtuber aqui, né? Estou passando por cima da nossa amiga Renise, que é a pessoa que manda muito bem na oratória, mas para aproveitar, já que hoje eu sou anfitrião, e aí então agradecer a presença de todos. A gente teve mais de 700 comentários, um monte de gente em todas as redes, porque somando tudo aí foi uma loucura. Eu, sinceramente, já não sei nem para onde eu olho. Confesso para vocês que hoje foi neurociência pura aqui, viu? Porque foi muito legal, muito bom. Renise, muito obrigado. Tuti, obrigado. A gente está chegando às 10 horas. Obrigado vocês. Para quem não acompanhou desde o início, fique à vontade para assistir depois lá no YouTube. Vai estar gravado nos canais que a gente transmitiu, e aí você vai poder ver desde o começo esses três falando sobre relações interpessoais e principalmente sobre comunicação. Boa noite para você, muito obrigado. Mais uma vez, vocês, é muito bacana estar fazendo isso. É aquela coisa que eu falei no final de semana para os alunos lá, a gente chega em flow, a gente termina um dia cansado, depois de ter trabalhado o dia inteiro, terminando uma live em flow. É como se eu tivesse feito meditação durante 2 horas seguidas, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado por vocês acompanharem. Quem está aqui no Instagram também, um abraço. Abraços a todos. Pela audiência. E aí obrigado pela presença. Essa transmissão. Vamos lá, vamos descansar um pouquinho. Forte abraço.